Nosso Esporte com a nossa bancada democrática, Vibrantinho Toledo. E cadê o Rei Dadá? É isso aí, gente. É isso aí. Você vê, né? Dadá é o rei dos gols, é o rei dos títulos. Mas eu me culpo o Dátalo, porque esse gol Dadá não faria. Que golaço, gol maligno. Ai, que beleza. Puta, que coisa boa, que coisa Dadá, boa. eu até espirrei de tanta bobeira. Cara, custei lavar meu cabelo. Pode parar. Você com essa calça verde aí. Você Dadá pode tudo, é? Tranquilo. Isso. Olha, esse gol bombou aí nas redes, no mundo inteiro, um dos gols da vitória do Atlético sobre o Flamengo. E a nossa enquete do Gol de Ouro teve esse resultado. Olha só, gente, com quase 7 mil ligações no programa dessa segunda-feira. A camisa do Atlético foi ganhada pelo Flávio Antônio de Carvalho, do bairro Céu Azul. Wesley Matos, do América, teve... Quanto? 2%. A torcida do América tá nervosa. Isso é protesto. Eu gosto do americano. Até muito. O americano protesta mesmo. Dátalo foi eleito Gol de Ouro da rodada, Dadá. Então, com certeza, esse é gol pra Pelé, Tostão, Zico, E o cara ficou meio Romário, machucado ali, você viu? O cara que tomou o drible. Messi, Cristiano E o Ronaldo. Fabiano do Cruzeiro, nas quase 7 mil ligações, teve 30%. Portanto, o gol do Dátalo foi o Gol de Ouro, com o percentual de 68%. Deixa eu apertar o Dadá. Se teve 30 o Fabiano, 2 o do América, quanto que o Dátalo teve? Dado? Ah, eu não sou de matemática, não. Eu sou de português, eu sou de solucionática. Comigo é solucionática. Vai, ô tio da Azeda, mínimo de quanto? Tô fora. Máximo de quanto? Dadá, ontem o Rafael Lima disse que esse foi um barbante com caneta. É uma coisa mais ou menos assim que o Dátalo fez ali. Ele puxou a bola e deu debaixo das pernas do Pará. Eu nunca vi esse drible nem no futebol de salão, Léo, que é um esporte que assim Que tem mais habilidade, né? Ele realmente deu um elástico lá. Elástico com caneta, isso. Caneta e A lá gaúcha. Rivelino. Mas teve a gaúcha também, que passou de lado do cara. Alá Rivelino. Mas São esse 3 não foi dribles mais ao mesmo bonito tempo. do que o Everton Ribeiro em cima do Flamengo. Tá, depois a gente faz uma enquete dos dois. Que tal? Pronto aí. Por falar em enquete, eu vou te convidar de novo a concorrer camisas oficiais do seu time, que é o presente do Portal AI para você. A enquete de hoje é muito séria, Vibrantinho, também porque tem a ver com o goleiro Fábio. As informações com relação à renovação do goleiro Fábio são de que existe uma contraproposta sendo analisada de parte a parte. Acontece que, de ontem para hoje, a imprensa paulista tem noticiado que o Fábio vai para o Palmeiras. Portanto, a nossa enquete para você concorrer a camisas do seu time é: você acha que o Cruzeiro pode deixar o Fábio jogar no Palmeiras? Sim, 3209-8001. Não, 3209-8002. Eu acho muito relativo esse negócio. Estão falando que o Fábio vai para o Palmeiras, assinou um pré-contrato. O Cruzeiro pode deixar ou não, na sua opinião? Não, o Cruzeiro tem que olhar o lado dele também, né? Então o Cruzeiro vai deixar se o Fábio também não aceitar. Isso é muito difícil falar se pode deixar. Na sua opinião como torcedor? Não pode deixar. Não pode deixar. Mas a questão... É não, 3209-8002. Não. Agora, numa análise mais... É difícil porque também não pode fazer bobagem também com dinheiro. Numa análise menos apaixonada, né, da torcida, eu acho que o torcedor cruzeirense tem que imaginar o seguinte: o Fábio já deu o que tinha que dar no Cruzeiro. Já está descendo um pouco a Serra da Esperança, a Serra da Boa Esperança, da Boa Esperança, que não é nenhum jovem mais. E está pedindo muito alto. Então eu acho que até para abrir oportunidades, as categorias de base do Cruzeiro, lá no Júnior, o Léo, que é o treinador de goleiros, tem tanto goleiro bom, sem chance no Cruzeiro há tantos anos, que eu acho que está na hora do Fábio abrir esse espaço e o Cruzeiro gastar menos e pegar essa grana e usar para um camisa 10, para um atacante, que às vezes vai fazer mais do que um goleiro. O Ricardo tá aí também, ué. Não entra nessa área, velho. O João Ricardo tá aí, ué. Complementando o que o Toledo disse, está no superesportes.com.br, está rolando uma enquete que pergunta o seguinte sobre a renovação, que conclui o seguinte até o momento, sobre a renovação do goleiro Fábio. 44% dos internautas que estão acessando o superesporte.com.br estão dizendo que o Fábio deve renovar. Tem muito a dar ao Cruzeiro ainda, 44%. E 56% está lá no superesporte.com.br
estão dizendo que não, o tempo do Fábio já passou. A torcida é inteligente, 56%. né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Fábio, tá, Vibrantinho? Continue participando da enquete. Você ganha a camisa do seu time. E ao assinar o Portal Uai por apenas 99 centavos por mês, você ganha muita coisa. Você já viu lá? Tá fácil de navegar? Tá bacana demais o Portal Uai. O novo Portal Uai por apenas 99 centavos por mês. 0800 031 5000. Já assinou? Já anotou? 0800 031 5000. Daqui a pouco a gente volta com mais Fábio, com o desembarque feliz do Cruzeiro. Tem o raio-x e a bronca lá no América, viu, Toledinho? Precisa. E o Rei Dadá continua a dança da alegria. Fica aí. Estamos de volta, Vibrantinho tá ali. Obrigado. Tá apurando a notícia do Obrigado. Fábio, não é isso, Tchau. Vibrantinho? É bacana. Daqui a pouco você dá essa informação, Beleza. então. Porque agora eu preciso falar com o Rei Dadá. Tá coroado até agora, Dadá? Não, mas não vou. Só quando acabou o programa. Rei é rei. Dadá Maravilha, a situação do Atlético deu uma melhorada boa demais com essa vitória, né? Porque tinha vindo de uma goleada contra o Santos e tudo mais. Mas pode-se chamar de montanha-russa que o Atlético tem pela frente? Afinal de contas, eles são adversários ali daqui. Vamos ver a reportagem para você ter a conclusão de um rei. Com certeza. Você falou que não é bom de matemática, mas é bom No sim. português e na poesia eu sou o máximo. Não, ele não é bom de matemática quando não é para receber. E para contar dinheiro, não, beleza. Vamos saber aqui que montanha-russa atleticana é essa. Uma goleada para levantar a crista novamente. Alma elevada com direito a gol de placa. A dimensão que tem esse jogo, jogando contra um grande time, me respeito com o Flamengo, o torcedor que veio aqui assistir. Então acho que foi um dos melhores jogos e gol que já fiz na minha carreira. Sim, claro que o torcedor apoia. A gente acredita que vai ser campeão, com certeza. Sempre com muita fé. O atleticano nunca desiste. Atleticano é movido a fé. Mas tem uma galera aí que anda meio com o pé atrás. Precisamos ganhar mais, esquecer a arbitragem, pensar na gente. Que o atleta não pode dar bobeira de perder dentro de casa. Nós perdemos para dentro do Paranaense. Difícil lidar com a ansiedade de chegar no ponto mais alto da tabela. O ânimo do atleticano está numa espécie de montanha-russa. Nas subidas, beleza, só alegria. Mas nas rápidas descidas... Calma, claro que é melhor ficar nos trilhos da vitória, de preferência atropelando, como fez com o Flamengo. Mas os jogadores sabem que não podem entrar nesse sobe e desce emocional. Coisa vai acontecer, deixa acontecer, vamos fazer nosso papel, porque não adianta nada a gente pensar no Corinthians e a gente se pensar. A gente também acredita, a gente vê a entrega da equipe dentro de campo, buscando o resultado, e a gente acredita bastante que a gente tem condição de chegar e passar o Corinthians ainda. Nem vou perguntar mais pro Dadá. Você acredita que está falando desde o começo do ano que o Atlético é o quê? Tranquilo. Porque o Atlético é sofrimento, é amor, é raça. Eu nunca gostei de nada fácil na vida, né? A não ser o Leozinho, que é uma delícia. Mas eu quero ganhar. O Léo, além de ser uma delícia, é facinho. Você para com essa bobagem. Que foi? Atenção dele, tá falando notícia séria? Você falou que a única coisa fácil que você gosta é o Leozinho. Leozinho, com essa, eu acabo de tirar a sua coroa. Como é que fala um negócio desse? Respeito o chefe. Perdeu a coroa depois dessa. Um assunto sério desse, você tem que falar, ué. Pelo amor de Deus. O Fala as coisas importante, sérias. a gente ri porque o atleticano é feliz. O importante é o quê? É Dadá você. Maravilha, com relação ao Corinthians, quem sabe aquele pozinho mágico, então, para... Com o pozinho mágico da Dadá, nada aguenta. Não pode aguentar o galão. Continua rendendo a polêmica, né? Daquele pênalti, daquela expulsão do jogador do Santos. Vamos rever aqui para a gente voltar a comentar, porque o árbitro Flávio Guerra, ele deu uma declaração depois do jogo, depois ontem passou o dia inteiro por telefone falando com vários programas de São Paulo e do Rio de Janeiro, tentando explicar o que aconteceu nesse lance, que ele disse que não viu quem fez a falta. Olha só, o David Braz, ó, nem chegou no Bandeira. Aí ele vai e pergunta... Porque ele expulsou, então não foi por reclamação. Exato. A resposta do Bandeira ficou muito clara que foi David Braz. Ele perguntou o quê? Quem fez a falta ou quem estava me xingando? Mas será que ele não sabe quem está xingando? Ele tem que ir lá perguntar para o Bandeira que estava longe? Né? E faltou também aí, Leopoldo Siqueira, a ética do Zeca, que foi o cara que fez a falta.
chegar no árbitro e falar, fui eu que fiz a falta, não foi ele não, sou para expulsar alguém, sou eu. Concordo com o Toledinho. Ele ficou calado e não teve aí o fair play que a gente espera de um jogador, né? O Zeca fez o pênalti, aí a súmula do árbitro o Flávio Guerra está dizendo o seguinte, que ele expulsou o jogador que foi na direção dele gesticulando de forma assintosa e ofensiva, proferindo as seguintes palavras: você está louco? Contra o Corinthians é assim mesmo. Vai-se F, não foi pênalti. Você vai ver, vocês vão ser punidos. Aí ele expulsou. Tá, mas pra que ele foi confirmar isso com o Bandeira? Pra que ele foi perguntar e o Bandeira respondeu David Braz. Era o nome que ele estava querendo saber de quem o xingava ou quem fez o pênalti. Tá confuso, né? O que o Flávio Guerra disse na súmula, o que ele disse depois ontem durante o dia inteiro, né? E esse caso, que foi pênalti, mas esse caso ainda continua rendendo. Eu acho, Leopoldo, que todo mundo é passivo de erro. O Bandeira salvou o árbitro porque foi pênalti. Ainda mais se ele não dá o pênalti contra o Corinthians. Aí ele estava lascado mesmo. Então o que acontece? O Bandeira teve a atitude correta e naquele movimento de jogadores, ele se confundiu. Eu acho que seria muito mais ético e respeitoso da parte deles falarem, realmente houve uma confusão, era para expulsar, porque se ele expulsou por reclamação, Léo, ele errou, porque o que fez o pênalti tinha que ser expulso. Ele era o último homem que fez a falta ali na cara do goleiro. Leozinho, mas tem um detalhe aí, eu estou falando como ex-jogador de futebol. O Beck, ele ficou com raiva porque o atacante do Corinthians levantou o pé, poderia ter pego nele, e ele com raiva revidou. Então, o atacante do Corinthians levou o Beck à loucura. Olha como é que ele entrou. Aquele lateral. Olha como ele entrou. Olha a perna que ele deu no Beck, olha lá. Ele deu um bicudo. Tentou chutar a bola. Então, ele tentou chutar, mas ele ia chutar o Beck também. Olha lá como é que ele chutou. Essa não é discussão. A maldade. Não, ninguém está colocando. Eu coloquei essa pilha. Foi pênalti. Tudo bem. Ele entra com o pé. E eu acho também que a bola pegou na mão dele. Ele poderia ter invalidado o lance antes. Você viu como é que ele chutou? Ele chutou o Beck também. Mas que foi falta depois? Não, que foi pênalti, foi mal. Olha como é que ele foi. O zagueiro David Braz fez um depoimento na Santos TV, olha aí. Todo mundo viu nas imagens, né, que o árbitro acabou me expulsando, dizendo que eu que cometi o pênalti. E depois ele colocou na súmula inverdades, né? E lamentável isso daí, eu fico muito chateado mais ainda por ele ter colocado inverdades na súmula. Eu acho que as pessoas que cuidam, né, da arbitragem, do campeonato, possam analisar bem as imagens que tem, né? Possam também pegar o ponto que os árbitros e os bandeiras usam, que se eles têm isso daí gravado, possam usar isso também para que resolva a situação, porque quem acabou sendo injustiçado nessa história, na minha opinião, fui eu, né? Porque eu não participo da jogada que aconteceu o pênalti, eu não falei o que o árbitro colocou na súmula, então estou sendo injustiçado e espero que a justiça seja feita. Esse campeonato brasileiro desse ano tá danado, tá cheio de ziquezira. A arbitragem está terrível. Agora, tá no mesmo ritmo da desorganização da CBF. Agora o David Braz está sonhando que esse ponto vai ter gravado a conversa de árbitros. Esquece. Hein? Esquece, não vai ter isso. Eles não vão usar uma arma contra eles. Mas tudo isso, Leozinho, o culpado é o 7-1 que o Brasil perdeu. 7-1 que a Alemanha deu na gente. Porque o nosso futebol está desse tamanhozinho. É verdade. Eu vou voltar com a coroa aqui pro Dadá Maravilha, que eu tirei uma punição que você falou que é Mas por coisas pessoais, né, meu? Por coisas pessoais, porque um Vaguinho de Três Marias... o amigo dele. Não, seu amigo tuitou aqui pro @Leopoldo Red, dizendo que o Dadá é um rei. Só falta a rainha Tia Márcia. É o Vaguinho que falou. Ô, Leozinho, vamos seguir no barco aqui com o desembarque feliz do Cruzeiro. Fica quieto aí, Você está rindo, rapaz? Tô rindo, vai fazer o quê? Tia Márcia já deu linha nele há muito tempo. Há muito tempo, mandei pegar a moedinha de R$1. Como foi então a volta do Cruzeiro depois da vitória lá sobre a Chapecoense? Vitória com garra, com vontade, mesmo com um guerreiro a menos. Mas a pressão continua. O Cruzeiro ainda está a 2 pontos do Z4. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o time celeste ainda corre 14,6% de risco de rebaixamento.
por sorte, a fila lá para baixo é grande e vai até o 12º colocado na tabela. E a probabilidade de queda diminui a cada rodada vitoriosa para o Cruzeiro. Só aumenta o alívio dos torcedores, que fizeram barulho no aeroporto de Confins para recepcionar os cruzeirenses na volta de Chapecó. Muito selfie, muita pose para a câmera da tietagem, mas para as câmeras de TV, expressões sérias. Não dá para relaxar. O importante é vencer, né? E fora de casa principalmente. Mas nós temos que, em casa, confirmar aí a nossa força junto com o nosso torcedor. O importante é que a equipe vem jogando bem, vem tendo um equilíbrio muito grande. Muita luta, muita entrega. Foi uma vitória importantíssima aí para nos dar confiança e mais uma vez aí trazer o torcedor para o nosso lado no domingo para comparecer, nos apoiar e a gente conseguir uma vitória com o Curitiba que vai ser super importante, até porque é um confronto direto também por essa briga aí para estar saindo da zona. Esse apoio da torcida é importante, né? Claro, como sempre foi. E por que o Dr. Gilvan não fez essa mudança, né? Tirando o Luxemburgo, né? Quando a gente estava falando, quando a gente estava pedindo, porque o Willian está jogando muito e todo mundo sabe, não precisa de ficar rendendo esse assunto, que a grande questão era o Luxemburgo no Cruzeiro, não estava dando certo. Mas o doutor Gilvan errou antes, Vibrantinho, de ter trazido o Luxemburgo. Né? O cara da capacidade do doutor Gilvan. O Luxemburgo tem 10 anos que não faz nada em lugar nenhum. Vai trazer para um time que foi campeão brasileiro? Merecia um técnico melhor, como fez agora. E o outro erro maior ainda foi trazer aquele cidadão que todo mundo fala que parece comigo. Isso me causa muito constrangimento. Eu tomei ferro outro dia aqui no ar, ao vivo, por causa dele, né? Não brinca mais, não. Esquece. Tonico, né? Você pode brincar, mas você estava dando uma informação. Ô, Léo, você e ele podia fazer uma dupla caipira. Tonico e Tinoco. O cara só veio aqui, só fez lambança, meu irmão. Pelo amor de Deus. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Vasco da Gama tem 92,9% de chance de cair. O Joinville, 93,3%. No Data Toledo, o Joinville já caiu. Joinville já caiu. Agora a minha briga é para o Joinville ser o último. O Cruzeiro, 14,6% de chance de cair. É a matemática que está aqui na telinha para você conferir, meu caro Vibrantinho. Mas, na opinião da torcida e no clima dos jogadores, esse percentual nem existe, é isso? Não existe não. Time grande não cai. Time grande não cai. Mas você tem que ver que com 2 derrotas aí, ele já vai para uns 60%. Time grande 36%. Não cai. Vou voltar a repetir. Se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, aliás, 2. 2 mais 2 são 4. E o Cruzeiro vai cair. Existem 3 coisas que eu tenho certeza absoluta. Cruzeiro não cai, a América não sobe e o Atlético não vai ser campeão. Então você está equivocado. Coisas que eu tenho certeza. Galo é campeão. 3 campeão. Não, bicampeão só se for vice-campeão do segundo turno. Se for vice-campeão do primeiro turno. Vice-campeão do segundo turno é bicampeão. Agora, tomara que você esteja errado e o América suba. Eu tenho certeza que gravando isso aí, né? No final do ano a gente vai ver. Eu queria ter essa certeza sua. Eu tenho, absoluta. E nesta quinta-feira vai haver mais um julgamento do Atlético no STJD, Dadado. Por causa desses acontecimentos aqui, ó. O clube foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por objetos arremessados no gramado da Independência durante aquele jogo com o Atlético Paranaense, pela 22ª rodada. É complicado, né? Nesse jogo teve de tudo um pouco, né? Até na área de imprensa, torcedor xingando o juiz. Diz que tava um chulé danado ali que o árbitro falou. Leozinho, eu queria fazer um pedido para esse pobre coitado que fez isso aí para prejudicar o Galo. O Galo já está brigando aí com a arbitragem, uma opção de coisas que querem prejudicar o Galo. E um torcedor ainda fica contra. Pô, vamos ajudar o Galo, gente. De acordo com a súmula do árbitro Marcelo de Lima Henrique, ele foi ofendido na zona mista por um sujeito que ele não identificou, mas a gente sabe quem é, com a credenciais de imprensa, que o chamou de safado 3 vezes. Nossa, então ele é 3 vezes safado. Mas isso aí não é problema do Atlético, não. O rapaz lá está credenciado, tem que ver quem que deu a credencial para ele e reclamar. O Atlético. No dia eu cobrei aqui, né? Até um esclarecimento. Ele foi autorizado a entrar naquele setor ali porque estava credenciado pela imprensa. Estava trabalhando como jornalista, estava por algum órgão. Ou estava ali como conselheiro e como torcedor? E isso é que me irrita, Leopoldo. Às vezes tem um monte de gente credenciada como imprensa sem estar trabalhando e quem quer trabalhar não consegue.
Né? Eu já cansei de ter dificuldade, às vezes, para entrar em estádio, para trabalhar. Enquanto está cheio de gaiato lá, andando num dia que seja esse caso específico. Né? Que pode ter sido um jornalista mesmo que fez a ação ali. Mas tem que melhorar isso, parar com essa coisinha de deixar quem é amigo, quem é do clube, quem é conselheiro, participar disso. É isso mesmo. Bom, então vamos aguardar esse julgamento da quinta-feira e orientar, né? Sempre pedir aos torcedores que, por mais insatisfeitos que estejam com o time ou com a arbitragem, como foi nesse caso, não atirem objetos no gramado, que depois o clube vai para julgamento, pode perder mão de campo, pode ser multado, quer dizer, você está ajudando, você está atrapalhando, né? E aqui o Guilherme Brugnara está tuitando uma pergunta para o Toledinho. Será que você vai falar o que aconteceu com o Forrobol em Itaguara no último sábado, Toledo? Se ele está falando alguma coisa boa, entre aspas, aconteceu. Silêncio. Eu não estou lembrado. Foi o último sábado. Você foi expulso? Não, eu fui expulso, não. Foi o seguinte, nós perdemos de 5-2, né? Para o Conquistano, que fez 100 anos. Agora, Leopoldo Siqueira, eu sou um cara de grande coração. Sim. Cheguei lá, o jogo equilibrado, 0-0, primeiro tempo quase terminando. Daí eu mandei a turma do Forrobol dar uma relaxada pro time ganhar. O time tá fazendo 100 anos, pô. Eu vou entrar pra história de que ganhei do time que fez 100 anos. Carimbaça. Então, o Afrânio, que é o presidente, o Claudinho, treinador, que tava até com medo, nem foi, falou que ia trabalhar. Né? Eu tirei o pé do freio, fiz essa boa ação. Tirou o pé do freio? É, ué. Não é o pé do acelerador. Do acelerador. Eu pus o pé do freio e não igual o Dadá. E cedi essa vitória pro Conquistando pelos 100 anos. Guilherme, dito. Você não pôs a bola debaixo do braço? Guilherme, Não, o jogo foi limpo, o juiz não atrapalhou nada, eles ganharam mesmo, porque nós queríamos dar esse presente para eles. Guilherme, você que tuitou e está satisfeito com a resposta? Então tá, beleza. Se não tiver, nós não vamos falar nisso mais não. É um alô especial para Dona Lourdes, 75 anos, que não perde o Motoresporte e adora essa formação da bancada com Dadá, Toledo e Vibrantinho. Obrigado, Dona Lourdes, parabéns. Vamos sacudir a rede aqui, ó. Nacional e Uberaba, pelo hexagonal decisivo da Segundona Mineira, ficaram no 0-0, mas a rede sacudiu com vontade, olha aqui. Esse jogo aí foi em São João del Rei e o Figueirense da casa venceu o Valério Doce por 1-0. Gol do Felipe Abreu, que é o vice-artilheiro da Segundona com 6 gols. Esse Dadá faria, Dadá? Esse faria com mais rapidez ainda. Ele tem o estilão do Dadá mesmo. Hein? Raçudo, né? Todo atrapalhado, né? Ô, Leozinho, que isso, Leozinho? Tá aí, ó, o Formiga, no estádio Juca Pedro, lá em Formiga, vencendo por 2-1. Gabriel fez 1-0 para o Novo Esporte Patinga. Que frango, hein? Nossa Senhora. Que mão de alface. Diego vai empatar aos 7 ainda do primeiro tempo. Esse jogo, o primeiro gol foi a 1 minuto. Confusão ali, pênalti. Ô, que catega, hein? Ó, a bateria E tá... desse hexagonal vão sair os dois, né, Léo? Pô, que golaço. Primeira divisão, que é a segunda, né? É. Que essa é a terceira, né, Léo? Vai para o módulo 2. Vai para o módulo 2. Isso. Porque ninguém quer falar terceira divisão, né, Léo? Ninguém quer a segunda divisão. Você viu ali a batuqueira, Eu o tanga conheço contigo? tudo. Mas, É mesmo? De tango eu conheço. Agora, tem um passe, um passo no tango que só o Tebes faz, que é assim em cima do cara. Nossa Senhora! Olha só. Tevez deu uma entrada duríssima em Ram, jogador do Argentino Júnior. O ex-corintiano já tinha amarelo, mas não foi expulso pela falta. O Tribunal de Disciplina argentino decidiu nesta segunda-feira não punir o jogador do Boca por ser difícil provar má intenção no lance. Olha o lance. Foi ou teve má intenção ou não? Má intenção, péssima intenção. Pelo amor de Deus. Leopoldo, covardia. O futebol argentino, o campeonato argentino é horroroso de ver. É. Só tem pancadaria. Só tem pancadaria. Mas, Toledinho, tem tanto argentino jogando no Brasil? Mas chega aqui, eles dão uma relaxada, né? Porque o país é mais tranquilo, o povo é mais calmo. Tem Dápolo e Prato no Atlético. Lógico. Mas o campeonato argentino, Leopoldo, você pega... Ariel Cabral no Cruzeiro. Os times mais tradicionais, foi mas maldade, dá medo foi de ver o jogo. E eles entram com muita maldade uns nos outros. Foi maldade. Sabe, tinha que ter mais respeito. E o Tevez é um cara maldoso. Ele entra pesado, ele não dá moleza. Nossa. Depois ele foi pedir desculpa pro jogador, o jogador não aceitou porque machucou muito. Então a vergonha é isso. Os jogadores têm que pensar mais.
parar com isso, de machucar um colega de graça, uma bola boba. Covardia. E tinha que ter punido. Não puniram porque ele tem muita moral lá. Saiu da Itália. O nome dele. Saiu da Itália que estava bem e foi para a Argentina prestigiar o país. Aí pesaram isso tudo. Mas tinha que ser punido. E ficar fora o tempo que esse jogador aí vai ficar que se machucou. E olha que o jogo foi lá em La Paternal. Se não fosse Paternal, hein? Nossa. O Tevez fez uma visita ao Ezequiel Ram, depois lá no hospital. Você vê que a perna dele tosse na hora? Essa jogada é pesada. É pra chorar, esse lance aí é pra chorar de raiva. Tem previsão, mais ou menos? Vai depender muito da recuperação dele, mas é muito tempo. Uma fratura assim, né? No mínimo 6 a 8 meses fora, né? Brincadeira, é pra você ver, né? O resto do ano... Pois é uma pena. Ai, meu Deus do céu. E o América, hein? Tá nesse altos e baixos na Série B. Por quê? Teve bronca lá no CT Lana Drummond e a Isabel Guimarães foi conferir. Chegou a hora de o América entrar na linha. Se for na linha do gol do Criciúma, melhor ainda. No primeiro turno, o Coelho não fez desvios. Terminou a primeira metade da Série B no terceiro lugar da tabela. Mas o que caminhava certinho, direitinho, de repente desandou. E o América acabou conseguindo só 8 dos 24 pontos disputados. Caiu da terceira para a sétima colocação. Está a 4 pontos do G4. O que pode ter fugido do controle do Coelho foram as contusões e suspensões. Mais da metade do time contundida em grande parte do retorno. Desta lista, pode ser que Mancini volte para ajudar a colocar tudo nos eixos. Xavier, que já vem jogando improvisado na lateral esquerda, sabe bem o que é não perder a linha e jogar no sacrifício. O futebol hoje acho que exige isso e o mercado oferece mais espaço para quem é assim. Devido a tantas lesões, graças a Deus a minha era mais simples. Então, com a analgesia dava para jogar e é assim que vai ser. Para se alinhar de novo e voltar a sonhar com o acesso, o América precisa contar com todos os que estiverem disponíveis. O que não dá para desviar o foco, porque na reta da Série A não interessa quem, mas como. Só vai a equipe que andar na linha. O time está na linha, ele não pode sair da linha, não pode debandar. Os erros desses últimos jogos não podem ser repetidos agora, nesse final de campeonato, nesse início de decisão que nós temos aí a partir de sexta-feira. Falou bonito. Tá na linha. Não, eu vou discordar do Alencar. Eu acho que ele está certíssimo de dar bronca, de chegar lá, cobrar dos atletas, né? Porque o América tem uma boa estrutura. Só que saiu da linha, Alencar. Saiu da linha. O time, desde a derrota para o Botafogo, que foi a última do turno, e no retorno está muito mal. Um time sem vontade. Um time sem vontade. O Bahia pediu para perder do América. O América não fez nada. O Luverdense pediu para tomar um empate ou a virada. O América ficou parado. E agora, de novo, o América ficou sem reação contra um Atlético de Goiás fraquíssimo. Fraquíssimo. Mesmo com um a menos, o América estava em cima. Então, jogadores do América, honrem essa camisa. Que vocês estão jogando como se estivesse batendo uma pelada, como se ganhar não fosse importante para subir o time para a elite. Tá aí, tá dada a bronca então do Alencar, do Toledinho com toda a propriedade, a gente quer ver realmente o América subindo. Bom, e o triste, Léo, é ver que você tem condição. É ver que dá para chegar. E fica naquela murrinha, tocando bola, esperando um empate e acaba perdendo. Não dá papo isso não, Leopoldo. Toca o programa. Vou tocar aqui. Bom, as informações que estão surgindo aí em relação ao goleiro Fábio é de que o Fernando Praz, do Palmeiras, o goleiro atual, renovou o contrato, é isso? Justamente. Eu liguei para o Bruno Vicentim, ele me disse que não tem nada disso, está tudo ainda 0-0, não teve resposta nenhuma lá do empresário do Fábio, então isso não tem conversa nenhuma, está tudo, ou seja, 0-0. Pois é, mas tem uma informação que está surgindo lá em São Paulo que o Fábio assumiria a camisa 1 do Palmeiras depois da aposentadoria do Fernando Praz após o Campeonato Paulista de 2016 e que o Fábio assinaria um contrato de 2 anos ganhando R$540 mil por mês. São Paulo está dando essa notícia. Eu tenho certeza que o Fábio ganha hoje atualmente muito próximo disso no Cruzeiro. Não, ganha 300 e pouco. Tá? É por isso. E a renovação, eu tenho certeza. É por essas e outras que o Fábio ficou bravo. Vocês lembram daquela entrevista dele? Vamos colocar aqui.
enquanto a gente revê aí algumas defesas. Aquela entrevista dele, cadê? Pode colar aí. Estão falando muita coisa e ninguém sabe da verdade, né? Estão me desrespeitando, estão colocando coisa na imprensa aí que não existe, né? E a gente está conversando de uma forma bem transparente, mas todo mundo está colocando várias coisas, várias situações aí que só me deixam chateado e minha índole não é essa e infelizmente muita gente está acreditando aí nessas coisas aí que estão colocando na imprensa e eu fico triste e procuro continuar meu trabalho e Deus vai justificar lá na frente. É isso aí, Fábio. O que a gente precisa esclarecer é que todas essas informações que a gente deu aqui sobre valores e tal, eu disse, olha, isso é o que está sendo dito em São Paulo. Né? Se são especulações ou não, as outras informações, o Vibrantinho acabou de conversar com o vice de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicentinho. É uma informação oficial. Oficial. O Serginho conversou com o João Sérgio, que é empresário do Fábio. Há uma contraproposta na mesa do presidente Gilvan, desde quinta-feira, mas aí a delegação toda foi para Chapecó e tudo mais, né? Ainda não está analisado. Quer dizer, as conversas são Fábio via procurador com o Cruzeiro. Agora, o Fábio vai me desculpar, mas ele ganha muito bem porque ele é famoso, porque ele dá notícia, porque ele vende jornal, porque vende programa de televisão. Então ele não tem que ficar nessa de uma especulação aqui, outra colar e ficar bravo, não. As pessoas estão falando. Se a imprensa paulista está falando é porque teve uma fonte. Se a fonte não é confiável, ele não tem que dar estilique, não. Tem que conduzir a carreira dele. É um excelente profissional, seríssimo. Só que vai chegar a hora dele sair do Cruzeiro. Isso acontece com todo mundo. Será que agora é a hora? Para a torcida cruzeirense, hein? A Parcial, continue ligando, você concorre a camisas oficiais do seu time, presente do Portal Uai. Temos mais de 2.000 ligações por enquanto. E atenção, Vibrantinho. O Cruzeiro pode deixar o Fábio ir jogar no Palmeiras? Sim, 3209-8001, 44%. O Cruzeiro pode deixar o Fábio jogar no Palmeiras? Não. 3209-8002, 56%. Claro, não vai reforçar ninguém não. O Fábio tem que ficar no Cruzeiro. Mas não é mais maioria absoluta não, hein? Não interessa se é a maioria absoluta não. É a maioria, pronto, acabou. Não é unanimidade mais. Não existe unanimidade não. Toda unanimidade é burra. O Fábio era. Toda unanimidade há 2 anos atrás, nunca foi, não existe unanimidade não. Unanimidade é burra. Isso aí é um ditado certo. Tá certo, olha, vamos tocar o barco, o foco não é o Fábio, o foco é o Cruzeiro sair dessa situação que é desagradável, ficar perto da zona de rebaixamento. Agora, só para fechar esse assunto, tem uma conversa também do Fábio ir para o América ser reserva do João Ricardo. Mas nós temos uma contraproposta, parece que o Fábio não está querendo nem conversar. Ô Bruno Vicentinho, já que ele está falando, né, põe o plano B, se o Fábio não renovar, vamos pegar o João Ricardo lá. Olha só, pegar João Ricardo. Né? João Ricardo é uma mão grande, pega, dá mão grande. Sai fora. João Ricardo é nosso e ninguém tá. É por isso aqui que o Marcos está tuitando, dizendo que gosta muito dessa formação do Alteró Esporte. Parabéns, Alteró Esporte. Obrigado. Deve ser porque você ri bastante, né, Marcos? Falar em rir, qual é o sorriso mais bonito do estado de Minas Gerais? Dadá, maravilha. Ué, não é do Gemerson mais não? Não, ele é segundo. É o segundo. O primeiro é o meu, lógico, o Dadá. E o Gemerson está rindo à toa. 2 gols contra o Flamengo, família em campo. Vamos ver na zona mista. Você tá com pressa, vai pra onde? Folga agora é uma coisa rara, Eu curti minha mãe, né, por isso. Vai pra Bahia? Não, ela tá aqui do meu lado. Comer pão de queijo, ensinar a mãe a fazer Não gosto de pão de queijo, não gosto de pão de queijo, não. O que a mãe vai fazer? Nessa 2 dias, 3 dias mais ou menos de folga? Fazer assim uma comidinha baiana, feijão tropeiro, fazer sempre uma carninha assada, galinha caipira. Come muito? Não, muito pouco. Gente. Ele não gosta de comer muito. E como é que tá a mãe hoje? Eu tô muito feliz. Nossa, eu tô feliz demais. Eu chorei tanto, de tanta emoção, agradeci tanto a Deus, fiz tanta prece, que tô muito feliz, graças a Deus. Pois é, nessa hora, a fé não falha mesmo? Não falha, eu rezo direto por ele, hoje e sempre, nunca deixei de rezar por ele. Parabéns pelo filho. Tá bom, obrigada, muito obrigada. Sorridente assim, porque toda vez que a gente grava... É sempre assim o seu jeito dele, assim, por vida. Família, né? É de família. Obrigada. Obrigada.
chorou, viu? De emoção. Ah, é normal, ela chora por tudo. Posso mandar um beijo para meus amigos na Bahia? Ai, vai um abraço para meu esposo, para o pai, para minha filha, para todos os amigos da Bahia que estiver me ouvindo. Que estavam torcendo. Que estavam torcendo. Ela foi família que eu, Obrigada, tá vendo? Eu sou mais tímido, Mas o sorriso é marca registrada. Não, com certeza, acho que é da família, né? Que eu sou assim. Então, bom descanso pra você. Tá bom, obrigada. Obrigada. Que alegria, que simpatia, hein, Dadá? Meuzinho, impressionante esses gêmeos. Eu fiquei conhecendo pessoalmente um cara maravilhoso, um jogador seleção brasileira. Mas, gêmeos, fala com a sua mãe para fazer um 0800 para Dadá, porque eu vou lá. Eu sabia. Ela tem uma cara de boa cozinheira Dona também. Maria Rita, nós começou a falar que vai fazer tropeiro, carne assada, tudo. Dadá já veio aqui para perto deu do água telão. na boca. E tem essa denúncia também, Leopoldo. Qual que é a denúncia? Comida baiana, tropeiro, carne assada, galinha caipira, isso é comida mineira. Ela já gostou da nossa culinária. Mas seja mineiro ou baiano? Não, mas mineiro e baiano são irmãos gêmeos, todo mundo se dá bem. Você é guloso, hein, Dadá? Não, comer faz bem a vida. Vamos ver aqui para a gente finalizar e passar para a Laura Lima no Jornal da Alterosa o que aconteceu lá no Independência, Dadá. Olha só, antes de receber os jogadores do Atlético Flamengo, refugiados sírios abrigados na capital mineira, entraram em campo com bandeiras brancas representando a paz. Que bom, Eles hein? vão adorar Belo Horizonte, Minas Gerais, que sabe receber as pessoas. Eles estão gostando muito daqui. Saíram de um clima de terror, de uma tristeza, de uma barbárie. É verdade. Para vir para o melhor lugar do mundo, que é Minas Gerais. Agradecimento aí, né? O Brasil pediu de paz na Síria. E o Atlético tem uma relação boa lá com o país árabe, né, Dadá? O presidente do Conselho Deliberativo, Emir Kadar, é cônsul da Síria em Belo Horizonte. Palmas! Que beleza! BH tem hoje, Toledo, 75 refugiados sírios. Isso é legal. O mundo inteiro está se mobilizando, né, Léo? Tantas as imagens tristes que a gente vê aí. São mais de pessoas sofrendo, crianças. 2.077 pessoas aí já refugiadas e o Brasil recebe de braços abertos. Isso mesmo. Isso é mais responsabilidade para os políticos, né? Que não estão dando conta da nossa população. A gente tem que ajudar os outros aí a fazer melhor para todo mundo ser feliz.